Bom dia, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Nesta manhã de hoje eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelas nossas vidas. Não sei que hora o vídeo vai chegar na sua casa, não sei que hora você vai ouvir. Mas eu quero dizer para você que é bom demais estar aqui, né? Para falar do amor de Jesus. E com um louvor desse lindo, né? Aleluia, né? Que nesta manhã de hoje o Espírito Santo de Deus venha nos curar. Venha abrir o nosso coração para ouvir a palavra dele, para receber dele, né? E que o nome dele seja glorificado e exaltado nas nossas vidas, amém? E a palavra de hoje está no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim o texto: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoração. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. É assim que nós temos que viver, né? Um espírito de adoração, né? Que Deus venha nos dar essa sabedoria para que nós venhamos viver nesse espírito. Que não seja coisa de momento, né? Mas que seja para a glória dele. Tudo que nós fizermos seja para a glória dele. Que não seja coisa de emoção, né? Que não seja por emoção, né? Mas que seja por amor, com sabedoria, com autoridade, com zelo. Aleluia, né? E eu quero agradecer a Deus, né, por mais uma oportunidade, porque o Senhor, ele é bom, o Senhor tem nos guardado, tem nos dado livramento e tem nos mostrado o caminho, né? E aqui Paulo começa dizendo, aleluia: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado e agradecido em nome do Senhor. Então, se você é essa pessoa, né? Aleluia. A qual aqui no livro de Romanos, capítulo 1, está falando, portanto, não há mais nenhuma condenação. Não há mais condenação, né? Na sua vida. As pessoas podem condenar, tentar nos condenar como quiser, mas nós somos servos e cremos em Jesus Cristo. Portanto, não há mais condenação, né, para nós, né? Porque nós cremos em Jesus, né? Então, e nós nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito de Deus tem nos guiado, né, a fazer a vontade dele. Muitas vezes é difícil, muitas vezes nós não queremos, porque é dolorido, não é fácil, mas nós sabemos que não há outro caminho, né? Então nós temos que perseverar nesse Espírito, no Espírito de Deus, que foi nos dado não porque nós merecemos, mas pela graça de Jesus Cristo, né? Que pagou um alto preço de sangue de cruz, aleluia. Então nesta manhã de hoje, né? Tenha certeza de que você é um escolhido, uma escolhida de Deus, e que você não vive mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Aleluia. E o versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Tem pessoas que acham, quando assim, né? Muitas pessoas acham que, porque às vezes não meditam na palavra, né? Aí acha que quando Paulo está falando que nós não vivemos mais segundo, como diz aqui, ó, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Acha que a gente não morre, mas nós morremos sim, né? Porque nós nascemos para isso. Na verdade, nós nascemos para ter vida eterna. Mas por causa do pecado, que todo mundo sabe qual foi o pecado lá do início, né? Da desobediência, né? Não foi nem o pecado, foi a desobediência. Por causa da desobediência, entrou a serpente, né? E por isso nós temos padecido. Mas Deus, desde o princípio, enviou seu Filho amado para morrer por mim e por ti, para que nós íamos viver esse espírito de vida, e vida com abundância. Por quê? Porque morre a carne, mas o Espírito vive e testifica todas as maravilhas, né, do céu. Amém? E aqui o versículo 3 diz assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava
enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, porque em vista para a lei que foi implantada pelo homem, segundo a vontade de Deus, porque tudo que nós fazemos, vivemos, é a vontade de Deus. Muitas vezes Deus nos dá o livre-arbítrio, né, para nós escolhemos errado, mas Ele permite que a gente viva para que nós vamos saber, né, e vivenciar o que é o pecado e o que é a justiça dele e o caminho reto, né? Aleluia. Viver pelo Espírito é bem melhor do que viver no pecado, né? E aqui ele está dizendo assim, porque para a lei, né, era impossível que o pecado, né, não fosse tirado, né? Porque o que era impossível à lei, era impossível para a lei, né? Aí, ponto. Visto como estava enfermo pela carne, porque a lei estava em pecado por quê? Pela carne. Deus enviou seu Filho em semelhança da carne, do pecado. Porque Jesus veio em semelhança de quem? Do homem, de nós. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então ele enviou ele, o Filho dele, da mesma forma, né? Para viver, não que Jesus viveu no pecado, mas ele sentiu o peso do pecado na carne. A doença, a enfermidade. Jesus se cansou, Jesus teve fome, Jesus bebeu água, Jesus comeu, né? Teve sede, Jesus dormia, né? Porque ele vivia 100% como homem e 100% como espírito, que é o que ele é. Santo, né? Mas isso não quer dizer que Jesus pecou, fez algo da carne, como nós fazemos, como nós não conhecíamos ele, né? Então, Jesus, ele não pecou em forma nenhuma. É por isso que fala que era impossível para a lei que isso pudesse acontecer. E por isso que Deus enviou o primogênito dele, né? Para viver no meio dos homens, andar como os homens, porém, não pecar. Não viver no pecado. Para que o pecado fosse morto. E morto por quem? Por Jesus. Né? Porque naquele grande dia, quando ele voltar, quando ele vier, aleluia, tudo isso vai ser esquecido. Pecado da carne, tudo isso, né? A maldade, não vai mais existir isso, né? Aleluia, glória a Deus. E ele vem em semelhança de homem, né? E carne do pecado, do pecado, né? Pelo pecado. Condenou o pecado na carne. E ele condenou. Por que ele condenou o pecado na carne? Porque ele viveu. Ele carregou nossos pecados na carne. Ele sentiu o que nós sentíamos, né? Mas, porém, ele nunca pecou, porque ele é santo, porque ele é Deus. Aleluia. Versículo 4, aleluia, para nós encerrarmos e orarmos, diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, tudo isso aconteceu para que, né, tudo isso aconteceu para que a justiça da lei se cumprisse. A lei se cumpre em nós? Sim, se cumpre. E nós sofremos muito por causa que a lei não é justa muitas vezes, né? E nós padecemos na carne por causa da lei, né? E segundo a carne, por causa da carne também. Mas segundo o Espírito. Porque o que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas o que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a do Espírito é a vida e paz. Amém? Glória a Deus. Então, que nessa manhã de hoje, nós vamos ter a certeza de que nós somos servos e filhos do Deus vivo. E que nós não vivemos mais pela carne. Não vivemos mais segundo a nossa vontade, mas a vontade de Deus. A vontade do Espírito, que é o Espírito de vida. Por isso que nós vivemos para a vida, né? E que Ele vai fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?
Soberano e eterno Pai, nessa tarde, nessa manhã de hoje, quero render graças a Ti, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meu Deus, repreende todo dardo inflamado do maligno, toda a hóstia maligna de Satanás, Pai amado e querido, sobre as nossas vidas, todo o pecado da carne, tudo aquilo que vem tentar nos paralisar, nos amedrontar, nos entristecer. Pai, que seja lançado por terra, Pai, que toda palavra maligna, Senhor, venha ser lançado por terra, que toda fraqueza, Senhor, caia por terra em nome de Jesus Cristo, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Nessa tarde de hoje eu quero render graças a Ti, porque o Senhor é fiel, é um Deus maravilhoso, é um Deus que cuida dos Teus servos, Pai. E nessa tarde de hoje eu quero agradecer ao Senhor, manhã, que ainda é 11 e pouco. Em nome de Jesus Cristo, Pai, visita cada lar, Senhor. Toma cada lar nas Tuas mãos, Pai, que toda afronta que os Teus servos têm vivido, Senhor, que seja lançado por terra, e que eles venham ser gratos a Ti a cada dia, e que venha ver a Tua bondade e misericórdia sobre a vida deles, que os Teus projetos na nossa vida, na vida de cada um que vai ouvir esta mensagem, se cumpra, Senhor, se cumpra, porque o Senhor é um Deus de promessas e cumprimento. Faça justiça na vida dos Teus, Pai. Pai, em nome de Jesus, entra nos lares, Pai, visita os nossos irmãos. Não vou citar nome porque são muitos, então eu posso esquecer de algum. Mas que você venha receber da parte do Senhor e viva pelo Espírito, que é o Espírito de vida e paz. Que haja paz no teu lar, que haja paz, porque o Espírito imundo está por aí, rondando. Mas o nosso Deus é fiel. Amém? Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Tenha um domingo abençoado e um início de semana de proteção divina. Que o Espírito de Deus esteja contigo sempre, em nome de Jesus. E que você, como diz esse louvor, volte a sonhar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Aleluia. É, Jesus. Que nós vamos voltar a sonhar, Pai, e ter a certeza do Deus que está servindo. Volte a sonhar. Sim, volte a sonhar. Sonhe, porque o Senhor é fiel. A paz. Fica com Deus.